Luz do Espiritismo, Angelina, as cartas de Paulo. Pois é, as cartas de Paulo, né, que nos falam de muito amor. Então, só para a gente introduzir um pouquinho esse assunto, é bom a gente lembrar por que as cartas são tão valiosas. Porque as cartas de Paulo nos incita, né, ao dom supremo, que é o dom do amor. E não são ensinamentos mágicos, porque se a gente recorrer um pouquinho sobre Paulo, o que a gente vai ter de notícia desse apóstolo maravilhoso é o cumprimento do desejo de Deus por nós. O que acontece, né, em relação a Paulo? A história de Paulo não seria uma história com essa validade toda que nós conhecemos se ele não tivesse talvez cruzado os caminhos com Estevão, né? Por isso tão atual o livro Paulo e Estevão, que eu já recomprei ontem para reler após 28 anos. Eu vou reler Paulo e Estevão, de tão valiosas são esses ensinamentos. Então, o que nós temos ali em relação ao desejo de Deus por nós? Paulo, depois de muitas lutas, ele se encontra, vejamos quem é Paulo. Paulo é um algoz, né? Até aquele momento da vida dele, em que ele era Saulo, ele se entendia como alguém cumpridor das leis de Deus. Só que não se dava na mentalidade dele, parecia de vida dele, ele estava fazendo o que era correto. Daquele ponto em que ele se encontrava, ele se acreditava lutando para defender Deus e não percebia que seus movimentos eram a prova da ausência de Deus. E quando Estevão é morto, e quando em outro tempo, Estevão ali mesmo na hora da morte ele o perdoa, mas Paulo não tem essa consciência nesse momento. Então o que acontece? Esse cumprimento do desejo de Deus, algoz e vítima, ambos santificados, ambos unidos pela superação das dificuldades que emperram o relacionamento de amor. Então, a história de Paulo nos fala da grande possibilidade, da certeza absoluta de que quando se deseja é possível. O algoz se transforma em santo na história de Paulo. Então, é disso que essas cartas falam, de um apóstolo que naquele tempo, sem internet, sem carro, sem trem, sem telefone, celular, sem toda essa mídia com que a gente conta hoje, ele percorria enormes distâncias entre as cidades para levar o evangelho do Cristo, para evangelizar e para levar conceitos importantíssimos, a gente vai ver alguns deles durante o programa, a todas aquelas cidades e comunidades por onde ele passava. E o que acontecia? Ele não podia dispor de um tempo muito grande em cada cidade, né? Então ele passava pela cidade, ficava um período nas suas pregações, né? E é importante dizer que as pregações de Paulo, ele aprendeu, porque o Saulo não era um orador, ele era um fracasso para fazer palestra enquanto Saulo. Mas o amor de Cristo, a convivência dele com Barnabé, o ensinou, né, a arte de amar e de, por conta desse amor, chegar ao outro, né? Só que ele não podia ficar muito tempo na mesma cidade. Então, o que ele fazia? Ele ficava um tempo e passava para outra. Mas Paulo não trabalhava sozinho. Ele tinha uma equipe, né? O que prova, mais uma vez, desde aquele tempo, que sozinhos não somos ninguém. E alguns ficavam ali
naquela cidade e levantavam, depois que Paulo ia embora, levantavam dúvidas, questões, coisas até corriqueiras da dinâmica do dia a dia das pessoas, que elas queriam compreender à luz do Evangelho de Jesus. Então, esses parceiros de Paulo voltavam a encontrá-lo em outra cidade e levavam a ele essas dúvidas. E aí, Paulo, então, ditava, né? Depois as pesquisas nos dizem que essas cartas não eram escritas, né, por Paulo, ele ditava, né, e tinha lá a sua equipe que copiava, escrevia, né, o que ele estava ditando, e então retornava àquelas cidades e outras tantas e levavam essas cartas como um complemento e explicações acerca daquilo que ele havia pregado naquela cidade. Então, as cartas, na verdade, são continuações do maravilhoso trabalho, são considerados livros, né, do maravilhoso trabalho de Paulo, e que até hoje toca sinceramente os nossos corações. E o mais engraçado não, mas o que vale ressaltar, né, que de perseguidor ele se tornou um seguidor, né? Pois é, né? Esse é, né, o desejo de Deus, exatamente isso, né, de que possa despertar a essência divina e sagrada que existe em cada um de nós, cada um com seu dom, mas e que essa mudança não se deu de uma hora para outra, né? De jeito nenhum. E foi que, inclusive, quando você falou que ele se tornou um palestrante, né, levando a palavra. Então, quer dizer, além dessa transformação moral dele, né, ele se tornou um palestrante, se tornou um porta-voz, né? Então, quer dizer, isso levou um tempo, né? Muito grande. E assim, as notícias que a gente tem é que Paulo conseguiu, quer dizer, enquanto Saulo ele não conseguia, e Paulo só conseguiu a partir da transformação do amor, pelo amor. Quer dizer, o objetivo o levou a superar a dificuldade e poder interagir com as diferenças, né? Porque Paulo não pregava por um grupo exclusivo de pessoas, ele tinha um compromisso com Cristo de atingir um certo combinado da população, né? Porque não se podia perder tempo, então era preciso investir mais, né, naqueles onde já havia uma pequenina semente plantada, mas isso não barrava nenhuma pessoa que se interessasse pelo que ele estava levando. E isso foi um aprendizado, porque ele foi treinado para excluir. Saulo foi treinado para excluir, para rejeitar tudo que fosse diferente. E na convivência com os evangelhos, com o ensinamento, Paulo descobre e nos ensina a todo momento, né, que o respeito é mais importante. A concordância não é tão essencial, né? Porque para respeitar não é preciso concordar, é respeito, é a base, né? Nas suas cartas. Uma delas nos parece inicialmente quase impossível com essa mídia que investe nesse consumo, né, muito grande, e como nós não temos ainda assim um contato com as nossas frustrações, para que a gente possa compreender que o consumismo não vai tamponar essas faltas. Então esse item já começa com algum grau de dificuldade, mas com como um incentivo muito grande. Exortação a uma vida simples e santificada. É uma das primeiras. É uma das primeiras dicas. Quando você coloca que hoje em dia é difícil, a gente ainda vai se dar conta que hoje a gente já é certamente um tanto mais evoluído do que já fomos, né? Então, a gente está lidando com ensinamentos de há mais de 2000 anos.
E ontem eu tive a oportunidade, né, num trabalho maravilhoso, lá em Juiz de Fora, cujo tema era exatamente esse, pelos caminhos de Paulo, uma reflexão acerca de há 2000 anos e a gente ainda não consegue. O que aconteceu e a gente não viu? O que aconteceu que a gente não percebeu? Na nossa mente, parece que assim, o que vai promover essa transformação ainda é algo do futuro. Mas, na verdade, a ferramenta já existe. As cartas de Paulo é uma das mais abençoadas, que nos convida, né, nesse item, né, exortação a uma vida simples e santificada. O que vem a significar essa vida simples e santificada? Será que é para que a gente crie asas, né, e saia voando, que nunca tropece? Não, né? A escolha da vida simples implica em a gente não se confundir, a gente não confundir o ser com o ter. O conforto, ele foi, é e será sempre bem-vindo. Os caminhos pelos quais eu vou adquirir este conforto, isso faz com que eu seja uma pessoa mais ou menos espiritualizada. O conforto é importante, mas se para ter o conforto eu tenho que abrir mão, por exemplo, da convivência com a minha família, da convivência com os meus amigos, eu preciso entender se isso será válido e útil, porque alguns tesouros vão nos acompanhar, aqueles que são essenciais. Outros ficarão por aqui, não são nossos, são emprestados. Então, qual é o grau de investimento nos tesouros que eu estou adquirindo hoje? Parece muito singelo, mas a prática não é muito fácil por a gente estar impregnado dessa confusão entre o ser e o ter, né? Então, essa é uma dica, uma vida simples, né? E um tanto santificada. E o que seria essa santificação, né? O amor, né? O amor. A gente procurar encontrar o amor, manifestar o amor nos nossos relacionamentos, sejam eles de consumo, afetivos, profissionais, mas buscar a presença do amor nas nossas vidas. E essa questão você comentou essa questão do ter, né? Fez com que se distanciasse, né? Criasse uma distância, né? Do sentimento, desse sentimento do amor, uma coisa tão pura, né? Tão singela e pura, né? O amor. Pois é. Quando você trouxe para a gente esse encontro que vai acontecer no sítio São Pedro e que falam sobre as desigualdades, né? A primeira coisa que me ocorreu foi exatamente isso, né? Assim, onde existem essas desigualdades, né? A gente encontra a ausência do amor, né? Outro dia eu cheguei na porta do colégio, até foi do Colégio Santo Antônio, e encontrei uma mensagem do Mandela que eu fiquei assim, juro, gente, estarrecida. A hora que eu vi aquela mensagem ali, eu pensei comigo, nossa, isso aqui é uma palestra. Não vou saber falar exatamente o que, mas o sentido era mais ou menos esse. A pobreza, assim como a riqueza, são construções humanas, né? E que elas podem ser erradicadas, porque ela não é natural. Ela foi construída pelo egoísmo, né? Então, assim, quando eu olhei assim aquilo, eu falei, gente, o cara escreveu, né? Ele praticou isso lá do jeito dele. Quando eu entrei daí de cara com essa mensagem, eu falei, nossa senhora, como é que a gente vai fazer? Porque, felizmente, hoje a gente tem acesso a toda a porta que a gente entra, nós temos um convite. Ah, mas tem agressividade, tem violência? Tem também. Mas se eu estiver imbuída do desejo de fazer a minha própria transformação, eu encontro os sinais.
Sim, eu tem os encontro sinais dos dois lados. os convites. Depende do Exatamente. que você estiver aberto para poder receber. Exatamente. Mas hoje em dia, por que é difícil essa simplicidade? Por conta vamos colocar, da mídia. A mídia, o que a mídia prega e joga na cabeça do povo, da população? Você tem que ganhar dinheiro, você tem que ostentar, você tem que ter carro novo, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Aí fica difícil, não é? O mundo está entrando na tua casa aqui pela internet, pela televisão, pelo rádio, dizendo que você tem que ser sempre o melhor. E como é que você vai ser simples assim? E na cabeça de quem está recebendo isso? Exatamente. Vai ser difícil hoje. Né? Daí eu entendo que as reuniões públicas, as reuniões de estudo, esse lindo trabalho, né, do programa na rádio, são oportunidades que nós temos de nos fortalecermos. Porque quando eu encontro com cada um dos meus amigos que buscam, né, essa espiritualidade, eu me fortaleço e consigo resistir um pouco mais às famosas tentações materiais, que estão a todo momento. Mas a cada vez que a gente conseguir resistir, a gente está aprofundando nos nossos caminhos da espiritualidade. Outra informação interessante, porque as cartas de Paulo, como a gente já comentou, mas a gente está repetindo aqui porque vale a pena, ele vinha e fazia a pregação do Evangelho. E depois as cartas vinham trazendo uma orientação prática para o cotidiano, porque as pessoas perguntavam coisas, né, do cotidiano, como materializar aquele ensinamento. Então, um outro alerta que Paulo nos oferece nas cartas é uma precaução contra os espíritos enganadores. O que mais tem? Esses espíritos enganadores, né, já foram falsos profetas, que hoje em dia é modernizado, né, e é atualizado. De que maneira? Exatamente nisso, Marco, que você acabou de falar, né? A mídia mal colocada, a mídia mal aqui no sentido, gente, não é desfazendo do maravilhoso trabalho, a mídia tem trabalhos maravilhosos, mas daquele excesso do consumismo. Então, exatamente. Esses são espíritos enganadores que me dizem que eu vou valer pelo carro que eu tenho, pelo mais moderno celular, ou mesmo pelas viagens que eu fiz, né? Então, que a gente possa entender que espíritos enganadores não são apenas almas, espíritos, né, desencarnados que vêm e que nos enviam falsas mensagens. São espíritos enganadores que muitas vezes estão encarnados ao nosso lado. Espíritos enganadores que nós elegemos. Queremos ele do nosso lado. Que a gente quer do nosso lado, porque se afiniza ainda com as nossas imperfeições. Então, assim, outra coisa prática, né, do dia a dia que Paulo nos incentiva, e na época ele dizia que eram os cuidados com os velhos, né, e as viúvas. Por quê? As viúvas naquele tempo, porque a mulher não tinha, então, uma força, um poder de trabalho remunerado, então ela não tinha como se cuidar. E o idoso não tinha ainda a ideia, naquele tempo, né, de ser ajudado. E ele alerta, ele nos fala desse amor com o outro, com o semelhante. Ainda hoje, nós temos notícias de que as pessoas precisam e merecem os cuidados, mas ainda somos muito frágeis nesse caminhar, precisamos de mais motivação. Eu penso nesse ensinamento, né, cuidado com os velhos e com as viúvas, que hoje em dia são, né, guardam as devidas proporções, mas na verdade com o outro, com o nosso semelhante. A gente pode pensar na nossa própria casa. Onde fica o nosso idoso? É no último quarto da casa? É no quarto lá no final, que fica para o lado de fora? Né? O que é oferecido a ele? Né?
é o que é oferecido para todos os membros da casa, nós fazemos um investimento. A criança, ela nos seduz porque a criança fala da esperança. Então é fácil para a gente resistir a comprar uma coisa para a gente, ao comprar uma coisa para essa criança, porque a criança é uma promessa de futuro. E o idoso? Né? Qual é a nossa relação com o idoso? A nossa relação com o idoso precisa ser de gratidão. Ainda que ele tenha, como todos nós, tropeçado inúmeras vezes. Se a gente abrir os nossos olhos, a gente vai ver que, se nos demos ao trabalho, aprendemos com aquele tropeço. E aquele espírito, ele convém que ele receba algo do amor, para que ele se sinta, porque esse é o único caminho que nós temos de nos sentir religados ao amor do Pai, quando nós nos sentimos amados pelo nosso semelhante. Isso faz com que a gente, ao desencarnar, consiga fazer uma sintonia com a ajuda, porque não há nenhum de nós, que não precise de todo o amparo, de todo o cuidado e de todo o amor na hora do momento de transição. Então, o amor não serve apenas para uma existência, é para todas. Então, é um patrimônio, deve ser cuidado. Você adquire com as reencarnações. E cuidado, despertado e cuidado, né? E Paulo é um caminho a nos ajudar nessa direção. Bom, 9 horas e 22 minutos, aí nós estamos com um programa Aulas de Espiritismo, hoje com a convidada Angelina Mondres, né, falando um pouco sobre as cartas de Paulo. Bom, e também temos aí nós falamos sobre o Correio Espírita, né, o jornal Correio Espírita, matéria também de capa aqui do Correio, acreditar em todas as comunicações mediúnicas. Apóstolo João Evangelista, em sua primeira carta, faz a seguinte recomendação: meus bem amados, não creais em qualquer espírito, experimentais se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Engraçado, eu não estava nem pensando, foi justamente o que acabou de falar, alguma coisa aqui do Paulo, né? Estamos em sintonia. Quando a gente fica junto, a gente fica forte, Celso. Pois é, menina, olha só. Qual a finalidade da vida é outro tema aqui da matéria do jornal. Enquanto a maioria das pessoas considera prioritária a conquista da felicidade, Carl Gustav Jung asseverou que a finalidade da vida é a busca do significado e o seu sentido psicológico profundo. Sobre isso você pode falar um pouco. Uau, né, gente? Vamos lá. Qual é a finalidade da vida? É exatamente isso que a gente acabava, né, de conversar. Esse jornalzinho aqui está super em sintonia com o que a gente está conversando. Qual é o real sentido da vida? Né? Será que são os nossos bens materiais? Né? Numa hora em que a gente está adoecido, né? Antes mesmo da nossa passagem, quando estamos adoecidos, onde está o nosso conforto? Né? Será que esse conforto está naqueles lençóis maravilhosos, né? Naquela cama que levanta e que abaixa, que realmente tem lá a sua conotação de acolhimento, mas ou é o sentimento de que você está sendo cuidado por pessoas que amam você, você tem certeza absoluta que está sobre a bandeira do amor nesta existência e na outra, que ao sair do corpo, isso não é só uma postura, né, das pessoas espíritas. Nós temos a ideia, assim, a morte, o momento da passagem, ele é importante em qualquer segmento religioso. De um modo geral, os segmentos religiosos dizem que a vida vai continuar.
A diferença é sobre a maneira de continuar. Esses meninos estão fazendo uma bagunça aqui, gente, né? Então, a dificuldade, né, que a diferença, melhor dizendo, ela implica em de que maneira essa vida vai continuar. Sendo assim, seja de que segmento for, todos nós precisamos desse conforto, né? Quando essa pergunta diz qual é a finalidade da vida, é encontrar o sagrado, é encontrar o divino. De que maneira isso se manifesta? É encontrar o amor. Nesse momento, mais do que talvez em qualquer outro, se sentir amparado e cuidado é o sentido da vida. É para isso a gente está aqui de passagem. E nós temos medos, os mais variados, e um deles, que não é pequeno, e aí, porque eu estava preocupada, amigos, assim, se daria tempo, porque tem tantas coisas maravilhosas para a gente falar, e eu não queria deixar de abordar sobre o perdão. Mas nós vamos aqui, antes de chegar nessa parte, eu queria lembrar que no Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 6 do capítulo 15, item 6, 7 e 8, a gente vai encontrar, né, Kardec debruçado sobre os ensinamentos de Paulo, né, sobre a ideia de que fora da caridade não há salvação. E aí, eu estou muito assim encantada, né, com as cartas, tudo com tudo, porque tem um negócio interessante. A gente ama a doutrina, ama os ensinamentos do Cristo, todos eles, né, são maravilhosos. Mas quando você passa um tempo de uma palestra, um programa na rádio, ou um dia inteiro mergulhado num tema, ele acaba fazendo um efeito, né, maravilhoso. E tem uma questão que às vezes a gente se perde um pouco, que é a questão da misericórdia de Deus para conosco. Principalmente quando a gente pensa nas leis de causa e efeito, fica parecendo, né, eu não sei se de repente é uma coisa só minha, que se você fizer coisa boa, você vai colher coisas boas. Se você fizer coisa ruim, você vai colher coisas ruins. Tá bom, ok, combinado, é assim mais ou menos que fica. Só que, tá, e aí o amor de Deus por nós fica onde? Né? Bom, primeiro, a gente precisa, talvez, entender que os sofrimentos que batem à nossa porta, por mais intenso que nos pareçam, eles são sempre em menor escala do que os nossos débitos. Porque eles vêm, sim, com certeza, amenizados pelo amor de Deus por nós. Amor esse que independe das nossas atitudes. O que muitas vezes o sofrimento é na nossa vida, e isso talvez, né, pelo nosso grau de evolução ainda um tanto inferior seja difícil da gente compreender, é que o sofrimento muitas vezes é a oportunidade de aprendizado, que já veio, né, muito amenizado pelo amor. Então é importante que a gente consiga entender isso. Se somos capazes, né, desse trabalho maravilhoso de rua que as pessoas fazem, de à noite sair e levar o alimento, né, de oferecer um conforto material àquele que não tem, ou até mesmo conforto espiritual pela via do atendimento fraterno e por esse lindíssimo trabalho da capelania, né, hospitalar, que é lindo. Se a gente consegue, numa porção ainda mínima, né, realizar esse trabalho, como a gente não entender que Deus é misericordioso conosco e perceber nos acontecimentos, nas entrelinhas, a mão e a proteção dele a todo instante na nossa vida, né? Há alguém que, um pouco mais desavisado, possa ter uma dificuldade de entender, mas como é que é assim mesmo que Deus vai se meter na vida de todo mundo?
As pessoas às vezes falam comigo, e amigos, eu sei que a maioria de nós que estamos ligados nesse programa talvez já tenha esse entendimento, mas vamos passar a notícia adiante. As leis de Deus estão contidas na natureza. O acerto atrai o erro para a correção. E talvez as pessoas também não compreendam como algumas estão vivenciando umas tragédias tão grandes, né? E aí não entende onde está esse amor de Deus que deixa aquela pessoa, aquela população passar por aquilo tudo, né? Sim, porque a gente se confunde, inclusive porque a gente não tem o olhar, né? O que acontece? Né? Um exemplo até prático, aqui nós temos aqui em Três Rios, a Beira-Rio, né? Então, se eu estou num ponto da Beira-Rio e coloco o meu olhar adiante, a minha vista alcança um pedaço dessa Beira-Rio. Eu consigo ver que vem carro, que alguma pessoa está atravessando a rua, mas conforme o olhar joga para frente, eu não consigo discernir mais. No entanto, se eu estiver num daqueles edifícios, né, e olhar, eu vou ter uma visão da Beira-Rio mais ampla, né? Vai alcançar um campo maior. E assim é a relação de Deus com os nossos eventos. De onde estamos, a gente vê o trágico, e temos um compromisso com o trágico, temos que ajudar na superação, é preciso melhorar o padrão vibratório do nosso planeta, é preciso melhorar a nossa relação com o semelhante. Mas de onde Deus está, o que Ele pode ver é muito maior, Ele vê além dos séculos, né? Por essa via da atração e da evolução. Isso que às vezes é muito difícil, e só com muito amor e com muita fé nós conseguimos lidar com determinados eventos e acontecimentos da nossa existência. E o Paulo vinha fazendo, voltando ao Paulo, né? Ele vinha fazendo essa disseminação, né, do amor de Deus, né? Esclarecendo aqueles que estavam à frente, né, disseminando a palavra, aquela coisa toda, e que certamente tinham dúvidas em alguns pontos, né? Muito. A função das cartas era exatamente essa: ajudar a lidar com essas angústias, com essas dúvidas sobre o que fazer para a materialização do Evangelho. Então as cartas funcionavam como um ponto esclarecedor, né, para aquelas pessoas que estavam à frente do... Sim, com toda certeza, porque na passagem dele, ele trazia a essência, mas as pessoas tinham dificuldades de materializar esse aprendizado no dia a dia, como temos até hoje, 2000 anos depois. E aí, essa música que foi colocada de Paulo, né, linda, do Vanni Cássio, maravilhosa, ela vem de encontro ao tema que eu falava assim há pouco. Vai dar tempo? Vai dar tempo? Porque tem um monte de negócio legal aqui para a gente conversar sobre as cartas. Mas essa eu não queria deixar de trazer. Que é um momento em que, vamos pensar assim, olha, Paulo foi um algoz no primeiro tempo da sua existência e que depois se transformou nesse apóstolo amoroso, né, parceiro do Cristo. Paulo foi perdoado, ele experimentou, né, essa vivência, né, maravilhosa de se sentir amado apesar de, porque a gente não precisa exatamente ser perfeito para ser amado, senão estaríamos perdidos. Paulo experimenta isso, né? E ele se envolve numa dessas passagens de Paulo, porque Paulo foi preso inúmeras vezes. Numa dessas vezes, ele conhece um escravo fugitivo. O nome desse escravo é Onésimo. E Onésimo era um escravo, então um escravo era uma propriedade do seu senhor. A fuga, ela era um crime e que o seu proprietário, né, podia fazer o que quisesse com ele caso o resgatasse. E Paulo se envolve com Onésimo numa relação de evangelização,
e de parceria. E Onésimo se torna evangelizado, aquele escravo fugitivo se torna um parceiro no trabalho do bem. Mas havia uma dívida, né? Ele entendia e sabia que ele era uma propriedade, era assim que era visto naquela sociedade. Ele pertencia àquele patrão. Ele fugiu. Retornar esta mercadoria, né, ao seu patrão era, com muita certeza, uma sentença de morte. Ele e Paulo conversam, né, sobre o que fazer. Ele sairia, continuaria fazendo o trabalho de pregação, mas estava devendo ao Senhor vivo. Como fazer, né? E é nessa hora que Paulo, imbuído, né, de todo o amor que ele tem e de toda a confiança que ele havia adquirido nos caminhos de Deus, ele escreve uma carta ao dono de Onésimo e ele roga e ele pede o perdão para Onésimo. Essa é uma história que fica, né, a gente fala assim, mas aí, né, nosso lado curioso, né, fica assim, mas aí, conseguiu, não conseguiu, o que foi que aconteceu, barará, barará, porque a gente se interessa pelas entrelinhas. O ensinamento está na transformação de mais um e na capacidade de correr o risco. Exatamente. Pelo bem. Era uma ofensa quase. Né? De correr esse risco. Ambos, Paulo e Onésimo, resolvem correr o risco. Vamos pedir o perdão, né? E isso me remete, e eu acho que vai nos levar a todos nós, ao nosso pedido de perdão. Nós temos em nós a capacidade de pedir o perdão. E podemos aceitar o perdão. Perdão é remissão de pena, né? É o que diz a lei. O que vem a ser a minha remissão de pena? Eu acredito que o alívio da consciência, a paz que nós podemos sentir quando construímos o nosso pedido de perdão, não da boca para fora, mas aquele que traz o conforto, é um milagre. Ele é o milagre. O que vem a partir dali pode ser triste, pode ser alegre, pode ser inspirador, mas é sempre uma ligação estreita de contato com Jesus, né? Porque a gente entende muitas vezes que o perdão, o nosso pedido de perdão, depende do outro, mas a nossa construção do perdão é que é libertador, né? A gente tem logo no iniciozinho de Paulo e Estevão, a gente vê Estevão, antes mesmo de se tornar Estevão, com um outro nome bíblico lá, e a gente encontra Estevão perdoando, né, os governantes que mataram sua mãe. Então, né, o grau de evolução desse espírito, quando ele perdoa Paulo, ele já era da luz, antes. E mesmo sendo da luz, havia dor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Obrigada, amigos. É isso aí, Angelina. 9h49. Elisângela está agradecendo o programa de hoje, isso foi muito edificante. Tá mandando um abraço para você. Que bom, que bom. A turma vai interagindo agora com a internet, você fica na internet, no telefone, no celular, ao vivo. Muito bacana
interação hoje em dia, né? Nós temos uma oportunidade grande, né? Hoje a gente, assim, a gente pode levar e ouvir a palavra sem tanto sofrimento físico, né? Celso, Lá vai sair o sorteio. considerações finais de Celso agora. E ao silêncio profundo. Bom, agradecer a todos pela presença, pela participação com a Angelina aqui, trazendo as cartas de Paulo. Eu acho que ainda ficou muita coisa por falar, né, Angelina? Nossa, né? Elas não cessam. Cada carta tem 500 itens para formar uma tal de síntese. Mas isso é importante, como a gente deve entender que tem muita riqueza nessas informações, nessas cartas de Paulo. Né? Certamente. E todas, né? Todas falando do amor. Exatamente, falando sobre o amor. Tem um número aqui que pulou na minha mão. Esse amor ainda tão desconhecido de todos nós, né? Que ainda é tão distante, tão... Nós nos confundimos. E é importante a gente pensar nisso, né? Assim, há 2000 anos, todo o ensinamento foi dado. Onde eu estou, o que está acontecendo comigo, porque ainda é tão difícil. Isso é de fórum íntimo. Estamos melhores do que já fomos? Certamente. Mas podemos muito mais. Tenham todos um bom domingo e até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo. Bom dia!